Apocalipse, capítulo de número 19. Hoje é uma noite de ceia e me veio no coração compartilhar sobre essa palavra, que é uma mensagem, às vezes, um tanto quanto esquecida nos nossos púlpitos, mas ao mesmo tempo uma mensagem extremamente urgente e que deve ser lembrada por nós diuturnamente. E Apocalipse 19 descreve um pouco sobre essa realidade que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Então, Apocalipse 19, a partir do verso 6 ao verso de número 9. Último livro da Bíblia, Apocalipse 19, verso 6 ao verso 9. E diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Amém, né? Apocalipse é fácil. A gente estava, na época, falando sobre os profetas menores, que o pessoal pulava fogueira, né? Naum. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparada. Então eu vou ler novamente o verso 7 para você memorizar aí. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está preparada, ou se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. Jesus, muito obrigado por essa noite tão especial, visto que além de nos reunirmos para adorar o Senhor, ouvir a Tua palavra, entoarmos cânticos a Ti, iremos também participar da mesa do Senhor, relembrar, ó Deus, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, o fato pelo qual nós estamos aqui, e podemos nos tornar morada do Senhor, templo do Teu Espírito Santo, e temos livre acesso à Tua presença, e quando o Senhor voltar, podemos morar eternamente contigo. Tudo isso através do Teu sangue, que foi, ó Deus, derramado ali na cruz do Calvário. Nesse momento quero pedir que o Senhor venha ecoar a sua voz na nossa mente, no nosso coração, através da palavra que será compartilhada, ministrada, e sobretudo nos alinharmos aos propósitos dos céus. Declaramos, como temos orado aqui durante todos esses louvores e orações, seja uma noite, assim será, de salvação, de libertação, de reposicionamento de vidas, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Só um momento. Bom. No ano de 2011, mais ou menos, quase 12 a 13 anos atrás, né? Houve um dos casamentos mais ovacionados, mais vislumbrados da história. Foi chamado por muitos de um casamento da década, e a maioria, na verdade, foi o casamento do século. O casamento do século. Um dos casamentos mais vistos na história até hoje da humanidade, né, sobretudo na nossa geração, vamos assim dizer, foi esse casamento. Foi o casamento do príncipe William e da princesa Kate. Alguém ficou sabendo aí? Olha aí, aí a foto está um pouco distorcida, vê se tem alguma outra aí. Isso é culpa do pastor mesmo, vamos lá. Aí, ó, está mais a noiva aí. Não é a mesma, não? Essa daí, ó. Mas essa aí para vocês, deu certo? Você está ligado, né? Esse casamento, ele custou, há mais de uma década atrás, 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. Lá, algumas notícias eu estava lendo, chegou a dizer que só o bolo foi cerca de 800 mil dólares. Foi um casamento assim visto. Algumas informações que me chamaram muita atenção sobre esse
sobre esse casamento que eles notificaram, além desse valor exorbitante. Pode tirar que essa foto aí, né? Pode deixar, deixa aí, está ruim, mas não vai dar para ver, né? Uma das coisas que eles pontuaram, que eu achei bem interessante, é que cerca de 2,5 bilhões de pessoas assistiram esse casamento ao vivo. Imagina, 2,5 bilhões. Se a gente fizer lá as matemáticas, os matemáticos fizeram as contas, que dá mais ou menos, a cada 10 pessoas, 3 assistiram, ao vivo, que acompanharam o casamento do William, do príncipe William e da princesa lá, plebeia, a Kate, ao vivo. Alguns presencial, né, lá na Inglaterra, milhares, chega a milhões de pessoas assistiram, estiveram nas ruas, e somando com os que assistiram online ou pela televisão, foram cerca de 2,5 bilhões de pessoas. Na cerimônia que aconteceu na igreja, teve 1.900 convidados que participaram da cerimônia que aconteceu dentro daquela da igreja, que não é aquela foto não, mas dentro da igreja, 1.900 convidados, já reduziu bastante, né, o número de pessoas. Porém, um dado que me chamou muita atenção, e que eu fiquei refletindo sobre isso, é que na festa que aconteceu desse casamento, né, foi o casamento pela manhã, teve lá as suas formalidades, né, da parte da manhã e etc. À noite teve uma festa, uma festa lá do noivo, a noiva, com os convidados. Tiveram apenas 300 convidados, olha só, 2,5 bilhões assistiram ao vivo, seja presencial, online, etc. Apenas 1.900 estavam lá na igreja, mas da festa mesmo, apenas 300 pessoas participaram. Por que você acredita que essas 300 pessoas, só 300 pessoas participaram? Por que essas 300 pessoas participaram dessa festa? Porque eram pessoas o quê? O que você acha? Pessoas mais próximas, sim ou não? Pessoas altamente próximas do noivo. Pessoas que tinham um vínculo com a família do noivo ou da noiva, muito, muito, muito próximos mesmo ali, foram essas pessoas. Os 2 bilhões só conhecia de ouvir falar, né? Conhecia assim de ouvir falar, o noivo nem realmente não conhecia. E eu fiz parte desses 2 bilhões eu não fui. Deixa eu ver se essa matemática faz sentido aqui para a gente aqui. Alguém aqui ficou sabendo na época, ou assistiu, ou na época ficou sabendo? Dá um sinal com a mão, só para eu ver aqui. Grande parte ficou sabendo aí. Deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui. Quem aqui foi convidado? Quem aqui foi convidado? Deixa eu ver. Diminuiu bastante. Foi, Vaz? Eu também não fui, hashtag chateado. Mas já superei esse trauma, né? E eu fiquei... Esqueceram. Mas obviamente que nós não fomos convidados, porque a gente não tinha relacionamento de intimidade, nem com o noivo, e nem com a noiva, porque se a gente tivesse, certamente a gente estaria lá. E eu fiquei pensando sobre isso, por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa entender, que para participar de uma festa, de casamento real ou de realeza, tem que ter intimidade. Guarde isso. Para participar de uma festa de casamento real, de real no sentido de realeza, tem que ter intimidade. Talvez nas nossas festas de casamento tentam uns penetras, né? Mas em festa de realeza, você acha que entrou penetra lá? Não, só entrou quem tem intimidade, quem foi convidado. Nós lemos um texto bíblico, um texto que está muito claro para a gente aqui, que nos fala que vai acontecer um casamento. Eu gosto muito da palavra, né? Eu uso sempre a palavra exponencial, então deixa eu aproveitar e dizer, exponencialmente mais suntuoso, mais esplêndido, mais ovacionado do que o casamento aí da década do século, porque o casamento aqui vai ser o casamento dos séculos, da história da humanidade. Na verdade, o casamento que vai acontecer é o casamento da história da eternidade, é o mais esperado, porque não se trata de um casamento de um príncipe de uma nação, da Inglaterra, mas se trata de um casamento que envolve o rei do universo, entende? O rei de toda a terra. Muitas pessoas, a gente sabe que muitos vão ficar sabendo que vai acontecer esse casamento, como nós estamos sabendo, vai acontecer esse casamento. Está escrito no texto aqui. Bem-aventurados os que forem chamados para a ceia, para a festa, está aí no verso de número 9, das bodas do Cordeiro, que são as festas do casamento do Cordeiro.
Bem-aventurado. Então muitos vão saber que vai acontecer, como todos nós aqui estamos sendo informados, que vai acontecer. Como muitas pessoas ficaram sabendo do casamento do William, da Kate, que ia acontecer. Muitos vão ficar sabendo. Só que todos vão estar nesse casamento? Não. Porque assim como num casamento real, da realeza, tem que ter intimidade para participar da ceia, da festa, das bodas, para participar dessa festa, da ceia, das bodas, do Cordeiro, é para quem tem intimidade com o noivo e com a noiva. Tem que ter intimidade. Senão nós não faremos parte. Porque a pessoa que é amigo tanto do noivo, obviamente ele vai ser amigo da noiva, porque uma pessoa que é amigo do noivo, ele não vai desprezar a noiva. Sim ou não? Não vai desprezar. E quem é o noivo? A Bíblia diz aqui, o noivo, o texto diz, as bodas é do Cordeiro, ou seja, o noivo, ele é Cristo. Noivo é o Cristo, é o Cordeiro, que João Batista disse para ratificar essa palavra de Apocalipse, escrita por João, revelada por Deus a João. Eis o Cordeiro de Deus, João diz. Eis João Batista, que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro é Cristo, ele é o noivo. O noivo é aquele que é o Filho de Deus, o Rei da terra, aquele que pagou o preço por essa noiva. A noiva, a Bíblia nos mostra que é a igreja do Cordeiro, que foi comprada com o seu precioso sangue. E ele vai vir buscar a noiva, ele vai vir resgatar essa noiva, a ponto que ele deu sangue por ela. Então o momento, a trombeta vai tocar, o momento vai acontecer. A diferença é que no casamento do William e da Kate, o casamento deles, todo mundo sabia a data, se não me falha a memória, 29 de abril de 2011. Mas esse, a Bíblia diz que nem o dia e nem a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, só vai receber o comando, e vai acontecer. E quando os discípulos perguntam quando vai ser o dia e a hora, o Senhor não responde essa pergunta, ele responde essa pergunta trazendo 4 parábolas, dizendo um único princípio: vocês não precisam saber dia e hora, o que vocês precisam estar é preparados. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser, como a Bíblia diz, nos dias de Noé, vai estar as pessoas casando, se dando em casamento, comendo, vestindo, andando. O dia e a hora que nós não sabemos. O que nós precisamos é estar preparados. Porque o noivo certamente vai vir para buscar a igreja. Então o noivo, ele é o Cordeiro, é o próprio Cristo. A noiva é a igreja, não a instituição, mas a igreja daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que procuram e desenvolvem ter um relacionamento de intimidade com o noivo, é amigo do noivo, está ali próximo do noivo. Então esses vão participar dessa grande festa. E a palavra bodas, que não é muito, talvez a gente vê bodas de prata, mas a palavra bodas, dentro do contexto bíblico, é justamente essa festa de união, esse casamento, essa celebração desse grande dia, que é a união definitiva e a mais profunda entre Cristo e a igreja. É esse dia em que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Quando a gente fala aqui de evangelismo, isso deve queimar, como a Lu disse, o nosso coração. Porque quem aqui tem um familiar que ainda não teve um encontro com Jesus, e você sabe disso, que ele não teve um encontro com Jesus? Quem tem um familiar que não teve um encontro com Jesus? Talvez 100%. Quem aqui conhece um amigo? Quem tem um amigo que ainda não teve um encontro com Jesus? Olha só. E esse grande dia pode chegar a qualquer momento. E às vezes a gente está convivendo com essa pessoa dia após dia, e quando a trombeta tocar? Não, podia ter feito, podia ter falado. Porque depois, quando a eternidade de céu e inferno acontecer, essa realidade é inalterável. Lucas 16 nos fala disso. Ô pai Abraão, deixa eu ir lá, o rico falando, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, não tem mais jeito. Se eles não estão ouvindo a lei, os profetas, se eles não estão ouvindo a palavra de Deus, ele vai ouvir você. Então o tempo da gente cumprir a missão é hoje, e a missão é imediata, é urgente. Ela não pode ser para amanhã. A missão é já. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as ações. A missão é já, porque a festa vai acontecer num dia e hora que nós não sabemos. E o grande direcionamento de Deus para nós é, sobretudo, você está preparado?
Você está com o azeite na botija? Você está com as vestes brancas, linho fino? Ou está brincando de igreja? Está brincando de ser crente, receber o nome, evangelho? Não, tem intimidade com o noivo. Porque para participar da festa eterna, definitiva da nossa vida, tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade com o noivo, tem que ter intimidade com ele. E a grande tragédia dos nossos tempos, dos fins dos tempos, é que existem muitas pessoas que conhecem a história do noivo, muitas pessoas que se emocionam com a história do noivo, que vê os filmes sobre o noivo, que ouvem só, mas não cria intimidade com ele, não quer saber de relacionar com ele, não quer saber de cultivar algo que agrada ele, não preocupa se as atitudes que ele está fazendo estão agradando o noivo ou não. Ele vai vivendo a vida. Nós vivemos uma geração que não pensa sobre essa volta de Jesus, que não pensa sobre esse grande dia. São pessoas que muitas vezes, como nós falamos na introdução ali, que vão ouvir falar, mas que não estarão ali, infelizmente, nessa lista de que vão ser chamados para essa boda, porque não decidiram não estabelecer, porque ninguém, a Bíblia diz que todos serão indesculpáveis. Ninguém, toda a terra saberá. Dos cumprimentos para a volta de Jesus é toda a terra saberá, sim ou não? Fala. Toda a terra, o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então não tem ninguém que não ouviu, inclusive você está aqui. Isso pode ser bom, ou pode ser também um juízo, porque você que está aqui nessa noite, eu que estou aqui, não teremos esse argumento. Mas eu nunca ouvi falar disso. Não, você ouviu, mas mesmo sabendo, você decidiu não acessar a porta da graça, que não tinha que pagar nada, era só mesmo render em obediência a sua vida ao Senhor, uma entrega do coração, para a decisão mais tremenda que um homem pode tomar. A tragédia dos fins dos tempos é hoje você vê pessoas que não querem estabelecer um relacionamento com o noivo, e outro, proferem palavras contra a noiva. Desce o bambu, como diz a nossa expressão. Critica a noiva. Você convidaria para algo? Você teria um amigo assim, que fala mal da sua esposa, da pessoa que você ama de verdade? Não. Você convidaria para fazer parte da mesa com você? Convidaria? Se for louco. Isso é uma prova de que de fato não te ama. Então nós vivemos uma geração que hoje liga a internet e desce o bambu na noiva. Imagina Jesus falando disso, vendo isso, criticando, difamando, falando mal. Como que nós temos nos comportado contra isso? Quem tem sido nós dessa geração? Nós precisamos dessa mensagem, e se torna urgente para esse tempo, refletir sobre isso, porque muitas vezes é apropriado, nós entendemos sobre implicações da nossa vida terrena, o que Deus vai fazer conosco nessa terra, e etc. Mas a eternidade é o que de fato vai governar a nossa história. A vida na terra é uma gota no oceano, e que é muito ao mesmo tempo decisivo, porque aquilo que nós decidimos aqui vai impactar por toda a nossa eternidade. Então é uma tolice querer distanciar do noivo, é uma tolice querer distanciar da noiva, colocando em risco aquilo que tange a nossa eternidade com Deus. A Bíblia diz no texto que nós lemos, Apocalipse 19:9, e diz assim: bem-aventurados. E essa palavra bem-aventurado no original hebraico significa extremamente feliz. Não é só feliz, é mais do que feliz, é extremamente feliz. São aqueles que são convidados, ou que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esses serão extremamente felizes. Aqueles que anseiam andar com o noivo. Aqueles que acordam na segunda-feira e pensam: eu quero fazer tudo aqui, vou fazer. Eu sei que muitas vezes a gente vai falhar, mas como um erro no percurso ali, né? Como diz, uma falha no percurso, mas não intencional. Eu quero fazer tudo para agradar o meu noivo. Eu quero fazer tudo para agradar ao Senhor, que acorda pela manhã. Eu quero falar com Ele, eu amo ler a palavra, eu quero andar com Jesus, eu quero ter a vida de Cristo em mim, eu quero separar tempo para ouvir a voz. A Bíblia diz que esses que criam essa intimidade, bem-aventurados, extremamente felizes.
certamente esses que cultivam a intimidade com Cristo na terra estarão com o seu nome listado ali no livro da vida e receberão o convite para estar nessas bodas do Cordeiro. Eu lembro de um hino inário que antigamente cantava, diz assim: quando Cristo, sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Aí o texto, a canção diz o coro: quando se fizer chamada. Canta aí, Pedrinho, você conhece, que é dessa época, canta o coro, canta aí. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lembra? Lembra dela? Aqui é pego no pulão mesmo. Libera aí. Corre, gente. Quando, você conhece? Se não é ajuda aqui para poder terminar de estragar tudo. Quando se fizer chamada. Quem conhece aí? Alguém quando conhece? Se fizer chamada. Década. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. Mais? Como é que é a letra dela que você falou aí? Eu esqueci, gente. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Vamos no refrão, vamos lá. Quando se fizer chamada, quando se... tem palma. Fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. O resto também? Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Declare. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. A última estrofe, vamos lá. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu era criança, gente, eu achava que era quando o Cir, o bairro Cir. Eu ficava assim, gente, o que tem a ver? Só chamado exclusivo, né? Oh, Jesus, criança. Mas vai acontecer. E quando se fizer chamada? Será que você está cantando isso por uma canção, esboçada aí nas palavras repetidas, ou de fato no coração você tem essa convicção? Porque você não veio aqui essa noite ou foi convidado por acaso. Hoje Deus te trouxe aqui para alinhar o seu coração com os céus, para te atrair para perto dele, para te colocar nessa lista, escrever o seu nome para nunca mais ser apagado do livro da vida. Isso vai mudar radicalmente a sua vida na terra e sobretudo eternamente. Isso vai acontecer. E uma das coisas que eu coloquei 3 frases aqui simples que eu gostaria que você memorizasse durante essa semana. Que você memorizasse, simples, sobre verdades basilares, elementares sobre isso, sobre as bodas do Cordeiro, e que uma delas é que o noivo certamente virá. Você pode dizer junto comigo? O noivo certamente virá. Vamos todos juntos? O noivo certamente virá. Se você olhar o verso 7, diz assim:
Eu vou concluir aqui para a gente poder participar da ceia. Verso 7 diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Coloca a versão NVI por gentileza aí, do verso 7 de Apocalipse 19, verso 7. Algumas versões estão escritas, pois chegou a hora do casamento. Chegou. O que esse texto nos mostra ali, ó? Pois chegou, vamos ler juntos? Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Deixa esse texto por gentileza aí. Chegou, diga comigo, chegou a hora do casamento. Chegou. Então o noivo certamente vai vir. A hora do casamento, o texto está nos mostrando, vai chegar. Você pode acreditar, eu acredito, vai acontecer. Mas se você dizer para mim assim, pastor, eu não acredito, não tem problema, vai acontecer. A hora vai chegar. Pastor, eu estou preparado. Glória a Deus, vai acontecer. Ixi, eu não estou preparado, vai acontecer do mesmo jeito. Chegou. Aqui é a revelação de Apocalipse, as verdades que já foram reveladas no fim dos tempos, que a gente vê se cumprindo, e que vai acontecer, e que já aconteceu na eternidade, vai entrar no nosso Kairos, o tempo nosso Cronos, melhor dizendo, já aconteceu no Kairos de Deus, na eternidade, vai entrar no nosso tempo, vai entrar. Então quer os homens acreditem ou não, ridicularizem ou não, sejam preparados ou não, quer a gente queira ou não, o noivo certamente virá. E esse texto me traz brilho cada vez mais aos olhos, porque para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que essa verdade é indubitável, o autor descreve através da revelação do próprio Cristo ao João, as certezas pelas quais nós podemos ter que esse casamento vai acontecer, que esse dia vai acontecer. No verso 7 que nós lemos diz assim, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. O texto faz sentido em mostrar algumas características do noivo, para que a gente não tenha dúvida de que isso vai acontecer. E uma das características do noivo, para que você não tenha dúvida de que esse dia vai acontecer, é que o noivo, ele é o Cordeiro. Pastor, o que isso tem a ver? O Cordeiro é aquele que sacrifica a sua vida. E a gente lê, e vamos representar isso daqui a pouco, através da ceia do Senhor. O Cordeiro de Deus, ele sacrificou o seu corpo, ele derramou o seu sangue. Então certamente esse Cordeiro, que teve sacrifício e pagou preço de sangue, você acha que ele não vai vir buscar a sua noiva? Não é só fala, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue, ele deu o seu corpo, recebeu coroa de espinhos. Então quando a Bíblia diz com o casamento do Cordeiro, é para dizer, sacrifiquei a minha vida para poder resgatar a minha noiva, para poder buscar a minha noiva. Então o noivo certamente virá. Por quê? Porque ele é o Cordeiro. Aí você lê o verso de número 11, o noivo, além de ser o Cordeiro, o texto diz no verso de número 11, que o noivo, ele é verdadeiro, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ou seja, ele é fiel. Se ele falou que vai vir, passa céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Ele vai vir, o noivo virá, porque ele é fiel. Olhando essa palavra no original grego, pistos, a palavra fiel, ela é descrita como alguém que se pode depositar uma confiança absoluta. Você pode depositar confiança assim, indubitável, porque tem gente que é fiel por um tempo, e tem gente que é fiel em certas circunstâncias e outras não. Mas o Cordeiro não, você pode confiar absolutamente, porque ele é uma fidelidade inalterável, ele é uma fidelidade em todo o tempo, uma confiança absoluta. Ele não é homem, como diz em Números, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo ele dito não fará, tendo ele prometido não cumprirá? Ele é fiel, e se ele disse que vai voltar, ele voltará. Então o noivo vai voltar. Por quê? Porque ele é o Cordeiro, entregou sua vida, porque ele é fiel. Uma confiança você pode ter absoluta nele, e o texto diz, ele é fiel e é verdadeiro.
O que ele fala é verdade inalterável. No verso 6, a parte B mostra outra característica desse noivo, para que você não tenha dúvida de que ele falou que vai voltar e vai acontecer. O verso 6, a parte B diz assim: ouvi como que a voz de grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, além de ser o Cordeiro, além de ser o fiel, além de ser o verdadeiro, ele é todo-poderoso, detentor de todo o poder. E a palavra todo-poderoso não é só o dunamis ali, do poder, mas nesse texto, eu estava olhando aqui algumas descrições no original que foi escrito, que é pantocrator, que significa aquele que controla todas as coisas. Ou seja, se ele governa tudo, você acha que isso não vai acontecer? Se ele governa todos os detalhes da história, se ele está sentado no alto sublime trono, você acha que essa realidade não vai se cumprir? Vai se cumprir, não tem ninguém que pode parar. O diabo pode ficar doido com a igreja expandida, o diabo pode tentar matar os cristãos, o diabo pode tentar, através de ideologia, perseguir a igreja, tentar parar, mas nada vai te afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ele é todo poderoso, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o Cordeiro, ele pagou o preço por nós, e aquilo que ele fala sobre nós, vai acontecer. O texto diz, o verso número 12, ele é aquele que tudo perscruta, ele sabe de todos os detalhes. Se não bastasse, o verso 12 diz assim, que na sua cabeça há muitas coroas. Sabe por quê? Porque ele não é vencedor de uma única batalha, todas as batalhas ele venceu. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Por isso que na cabeça dele, o verso 12 diz que há muitas coroas, porque ele vence batalhas, vence batalhas, vence batalhas, vence batalhas. Por isso que o inferno não pode deter, por isso que os homens nunca vão conseguir parar. Vai tentar matar os meninos para que Jesus não nasça, não vai acontecer. Tenta matar Moisés, não vai acontecer, porque o Senhor é o Deus que está no governo de todas as coisas. Ele é vencedor supremo. É esse Deus. Por isso que nós, quando nos reunimos, precisamos lembrar quem Deus é. Aí você não vai ter dúvida de que o noivo certamente vai vir. O verso 12, para a gente poder caminhar para o encerramento, diz assim, verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém senão dele sabia desse nome. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Existem quase 300 palavras no Novo Testamento dizendo que ele vai voltar. Deixa eu ler aqui algumas que eu anotei para você e guardar no seu coração. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Aumente aí o volume aí da sensibilidade dos seus ouvidos, que diz assim: diz-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. O Evangelho de João capítulo 14, verso 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Atos capítulo 1, verso 11 diz assim: e lhes disseram, varões galileus, aleluia, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, ele virá. E se não bastasse o último texto, Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Quem aqui anseia estar com Cristo? Quem anseia estar com Cristo? Ele virá. Ele virá. Ele pode vir para todos nós, como o texto diz, num grande arrebatamento, no tocar das trombetas. Mas Ele pode vir para mim e para você a qualquer segundo. A gente não sabe do nosso próximo segundo de vida. A gente não sabe do nosso dia de amanhã. Hoje,
Quantas notícias a gente vê de pessoas jovens, novas, que são noticiadas, que estão sendo subitamente ceifadas da terra, no sentido de morrerem precocemente, se eu posso dizer, à vista dos homens com todo vigor e saúde. De repente uma parada cardíaca, de repente vem um Covid, que a gente nem consegue, nem nunca viu, com o olho humano, mas vê os desastres. Nós somos frágeis, nós somos pó, nós precisamos estar preparados, porque o noivo certamente virá. Diga para quem está do seu lado: o noivo certamente virá. Pergunta para ele: você tem dúvida disso? Fala com ele: se apruma. Você tem dúvida disso? Ele é o Cordeiro. Você tem dúvida disso? Ele é fiel. Você tem dúvida disso? Ele é verdadeiro. Você tem dúvida disso? Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso. Agora, a segunda frase que eu quero que você guarde é que, além de que o noivo certamente virá, é entender de que a noiva preparada deve estar. Coloca o verso 7 para a gente poder se alimentar dessa verdade. Pois chegou a hora do casamento. Então o Cordeiro vai vir, mas a sua noiva já se aprontou, e a sua noiva tem que estar preparada. Então diga comigo: a noiva preparada deve estar. Então guarde essa frase: o noivo certamente virá, e a noiva preparada deve estar. Olha o que o texto nos diz. Nos diz: e foi-lhe dado já a sua esposa. O verso 8, põe o verso 8 por gentileza. O verso 8: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ele vai buscar uma noiva imaculada, lavada pelo seu sangue. O linho fino são os atos justos dos santos. É quem busca viver em santidade, é quem anda em intimidade, é quem tem as vestes limpas. A gente vai ser perfeito? Não! Mas nós temos o temor de todos os dias querer honrar o Senhor com a nossa vida, com tudo que a gente faz. Linho fino, linho resplandecente, linho puro, que são os atos de justiça. E a gente vê uma igreja hoje de pessoas brincando com o evangelho, brincando de ser crente, brincando de bater cartão na igreja, e volta para segunda-feira. Quando chega na segunda-feira, que às vezes no domingo à noite mesmo já se envolve, vai para o motel, se envolve com o namorado, se envolve na cachaceira, se envolve no palavreado, se envolve na vida, parece que nem participou de um culto. Pessoas que perderam o temor a Deus, pessoas que fazem as coisas que não agradam o Senhor de forma completamente, a mente dela já nem pensa sobre isso, e diz: não, eu sou cristão, não, eu amo a Jesus. Não, Jesus não vai vir buscar uma igreja que está brincando de ser noivo, com vestes sujas de pecado, com práticas mundanas, fazendo o evangelho, não o evangelho de porta estreita. O evangelho, meu irmão, a porta não passou por reforma. O evangelho, a porta do evangelho continua sendo estreita, e o caminho apertado. É um caminho de renúncia, sim, é um caminho de abandonar o meu velho homem, de sepultar a velha natureza, e agora o que domina não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É uma nova criatura. É olhar para a gente e falar: ele fala diferente, ele porta diferente, ele reage diferente, não pela força do braço dele, não pela natureza, mas pelo Espírito Santo, que gera fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós somos a habitação do Espírito de Deus, o fruto do Espírito tem que ser uma realidade natural na gente, nas nossas falas, nas nossas expressões, no nosso trabalho, naquilo que a gente age no dia a dia. Chega de brincar, de ser uma noiva retalhada, uma noiva suja. Sabe qual que é a boa notícia? É que apesar de qualquer sujeira que eu e você estejamos hoje, oh glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui, derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe qual que é a boa notícia? É o que diz Lamentações, que hoje, nesse dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim.
hoje tem perdão, hoje tem libertação, hoje tem recomeço. Não importa, é droga, é bebida, não sei, e não importa. Eu creio num Jesus que faz nova todas as coisas. Faz nova toda. Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Se eu roubei alguém, eu vou devolver, porque aquele que roubava não rouba mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que fazia coisas que não agradavam não faz mais, porque a minha vida agora é dele, por causa dele, e para ele são todas as coisas. Que se levante uma nova geração lavada pelo sangue do Cordeiro, expressão da glória de Deus. Chega de um evangelho bagunçado. Gente, eu falo isso com todo o temor no meu coração, mas chega de um evangelho bagunçado. O que a gente tem mais vergonha hoje é de ver a mídia sendo noticiada, é de conviver com pessoas que falam isso. Fulano é crente, fulano serve a Deus. Meu Deus, nem parece. Olha as rodas que ele frequenta, olha o que ele faz, olha como ele se comporta, olha como ele fala. Em nome de Jesus, eu quero declarar que vai se levantar uma geração que é sal da terra e que é luz do mundo. Nós vamos declarar sobre essa geração e vamos gastar, eu me proponho a gastar todos os meus dias nessa terra, para juntos nós vivermos essa geração, formarmos essa geração que é sal da terra e que é luz do mundo. Não são as trevas que influenciam sobre a luz, mas é a luz que influencia sobre as trevas. Liga as luzes para a gente poder ver. Olha, está tudo treva, né? Está tudo escuro, mas quando você vê, as trevas se dissipam. Quando acende luz, as trevas, o que é escuro, se dissipa. Então eu quero declarar em nome de Jesus que aonde você chegar vai ser como essa experiência aqui. Ali vai refletir a luz, ali vai refletir a glória, ali vai refletir a presença de Deus. Por isso, Lu, por isso, meu irmão, as universidades é que vão ter medo de receber o seu filho, e vão ter medo de receber o seu sobrinho, porque está indo lá aquele que é luz, aquele que vai fazer a diferença e que vai levantar uma geração de jovens cheios. Xarabacalabassobrecanto. Você pode adorar Jesus, você pode profetizar sobre a sua casa, você pode profetizar sobre a sua casa, você pode profetizar sobre a sua família. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, eu creio. Uma geração que vai queimar por Jesus. Eu creio, uma geração, oh, que nem vai abrir a boca, porque a glória de Deus vai refletir na sua face. Oh, uma geração de empreendedores, de empresários, que vão falar: não, eu não me compactuo com as distorções desse sistema. Eu ando para refletir a cultura do céu na terra, a cultura do céu. Sim, Deus, sim. Prepara a tua noiva, arregimenta a tua noiva, lava as nossas vestes. Oh Espírito, tem fogo. As minhas vestes. Você pode levantar e adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Adora Jesus. Adore. Vamos. Adora Ele. Se prepara, noivo. O que você vai fazer no céu se você não relaciona com Cristo nessa terra? O que você vai fazer no céu se você não tem intimidade com Ele? Lá só é céu por causa dEle. As minhas vestes brancas, oh Jesus, estou só te esperando. Jesus, vem, vamos. Ele vem sem demora. Ora vem, Senhor. Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Oh Jesus, oh Jesus. Tem uma geração que se move sobre a bacana. Sim.
Não, se Jesus está te... Não espera nem o convite vir, não. Se Jesus está queimando seu coração para vir no altar, se reconciliar com Ele, vir para o altar queimar na presença dEle, ou entregar a sua vida a Ele, se mova. Chegou o dia, chegou amanhã, já pode ser tarde. Jesus vai lavando vestes agora. Jesus vai levantar uma geração que queima na presença, cheia da presença. Vamos. Quanto mais próximo você estiver do noivo, mais você vai se parecer com Ele. Quanto mais próximo você estiver com o noivo, mais as suas falas vão ser parecidas com a dele. Então hoje o Senhor está chamando para intimidade. Hoje o Senhor está chamando para santidade. Hoje, Jesus, o Senhor está liberando tanta palavra para adolescentes. O Senhor está liberando tanta palavra para adolescentes, onde o mundo está levantando uma ideologia de adolescentes com mente pervertidas, com sexualidade e identidade distorcida. O Senhor está levantando uma geração de adolescentes com identidade no Senhor, libertos, lavados, cheios do Teu Espírito Santo. Como igreja do Senhor nós oramos. Manda o Teu fogo, manda o Teu... Você pode adorar o Senhor, você pode adorar Jesus. O noivo certamente virá. Ele é o Cordeiro, Ele se sacrificou para esse grande dia. Vai acontecer, talvez, quem sabe, pode ser até daqui um minuto, pode ser ainda nesse culto. Então você não pode perder um minuto, você não pode deixar para amanhã, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Vai ser como no dia de Noé. Esse moço está ficando louco, está construindo uma arca, está falando que vai chover. Não, está ficando louco. De repente, algo que nunca aconteceu começa a acontecer. Chuva sobre a terra, chuva sobre a terra. Será como nos dias de Noé, tudo comum, tudo parecendo normal. De repente a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, e Ele virá sobre as nuvens dos céus para buscar a sua noiva. Interessante que nos casamentos judaicos, pode ficar, nos casamentos judaicos, quando o noivo, era o noivo que ia buscar a noiva. O noivo ia buscar a noiva. E quando ele entrava para o ato de cerimônia, e fechava as portas, nenhum mais convidado poderia entrar. Depois que a noiva entrava com ele, nenhum mais convidado poderia entrar. Ninguém mais desejava. É por isso que é semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Fechou a porta. Não adianta gritar lá fora, porque todos já sabiam do que deveria fazer. O problema é que negligenciaram as oportunidades que tiveram. Ontem nós tivemos um culto lá maravilhoso dos jovens. Nós tivemos 2 jovens que entregaram a vida a Jesus. E eu sei que nessa noite tem pessoas que estão aqui, além desses adolescentes, esses jovens que estão aqui, que nessa noite Jesus quer marcar a sua vida de uma vez por todas. Ele está chamando você para ser, é para você vir como você está. Você precisa estar perfeito para vir, não, você vem como você está. A obra do Espírito vai acontecer no seu coração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos encerrar esse momento orando por essa geração, orando por essas vidas. Você que entende esse convite hoje, de passar por essa porta da graça. Pastor, eu quero estar nessa lista de chamada, eu quero entregar ao Senhor. Glória a Deus. Pode vir, acolhe, vamos aplaudir Jesus. Pode vir, a Carisa vai estar orando. Quem mais? Pode sair do seu lugar e vem. Pode sair do seu lugar e vem. Vem do seu lugar, isso. Quem mais vai vir? Isso, quem vai? Pode vir, pode vir. Vamos abraçando aqui essas pessoas. Pode ir louvando o Senhor. Nós vamos acolhendo essas pessoas. Porventura tem alguém aqui à minha esquerda, pode vir aqui à frente. Você que está aqui no meio, pode vir. Isso, vai recebendo essas vidas. Deus é fiel. O Espírito de Deus, quantas pessoas. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. Espírito de Deus.
seus olhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. O Senhor conhece a história dos teus filhos. Espírito de Deus, tem mais pessoas. Tem mais pessoas que Jesus está chamando. Tem mais pessoas que precisam renovar a sua aliança. Tem mais pessoas. Há uma chamada de Jesus para você hoje, não? Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero chamar a Lu para vir cá fazer essa oração a favor dessas vidas. Pode passar aqui. Coloque. Se o Espírito de Deus está ministrando o seu coração agora, não perca essa oportunidade do céu. Eu segui a mensagem de estava pregando sobre Davi. O Senhor trouxe meu coração sobre essa palavra hoje. E eu tenho certeza que é uma oportunidade que é única para algumas vidas aqui. É única para algumas vidas. Deus não te quer perfeito, Ele quer você como você está. E Ele vai fazer a obra do seu coração. Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Muito obrigada por essas vidas que estão aqui rendidas no Teu altar. Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está levantando uma geração obediente. Uma geração, ó Pai, que terá os olhos fixos no Senhor, e eu te louvo por isso. Senhor, eu sei que esses adolescentes estão aqui representando um grito de uma geração, Pai, que está sendo bombardeada, mas que sobretudo também vai experimentar de uma doce comunhão com o Senhor. Pai, muda os ciclos. Gera aqui nesse altar uma nova geração de adoradores. Muda os ciclos, Pai. Gera aqui neste altar, perante esse altar, uma nova geração de ministros. Homens e mulheres, adolescentes, moças, rapazes cheios do Senhor, íntegros, retos e que te temem. Senhor, eu oro em nome de Jesus por libertação. Eu oro por cura, Pai. Senhor, que se calem pelo Teu santo nome todas as vozes que estão ecoando no coração desses adolescentes. Todas as vozes de morte, todas as vozes de homossexualidade, de lesbianismo. Pai, em nome de Jesus, que a identidade dessas moças e desses rapazes esteja firmada no Senhor. Que nenhuma voz contrária, em nome de Jesus, que se dissipem as trevas dessa noite. Nós como igreja guerreamos por isso, guerreamos para que essa geração se levante em santidade. Espírito Santo, toca neles agora, toca nessa igreja, toca nos corações, para que nós venhamos nos voltar para o Senhor, para que a nossa mente seja preenchida pela Tua palavra, para que o nosso espírito seja, Pai, cada vez mais vivificado por Ti. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão adormecidos na fé, aqueles que estão adormecidos, Pai, vivifica nessa noite, sopra, Espírito Santo, tira do sono, Pai, da religiosidade, tira do sono, Pai, do engano, oh Deus, dissipa o engano, porque só há uma verdade, é a Tua palavra, só há uma verdade, só há um jeito de nos entregarmos a Ti, que é a santidade. Então dissipa o engano das mentes, as mentiras agora que são contadas para tantas pessoas aqui, que Satanás tem contado sobre eles, sobre a identidade, sobre as coisas que estão fazendo. Batiza com santidade, batiza com arrependimento, dissipe o engano em nome de Jesus, que se dissipe o engano em nome de Jesus, que se dissipe o engano. Nós repreendemos todo espírito de engano agora, em nome
de Jesus, todo espírito de feitiçaria, em nome de Jesus. Pai, toma os nossos corações e as nossas mentes, que nós venhamos ser filhos melhores. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a obedecer a partir de agora, nos ajude a obedecer a partir de agora. Se o Senhor quer que nós vamos para a direita, Espírito Santo, nos conduza para a direita. Se o Senhor quer que nós vamos para a esquerda, nos conduza para a esquerda. Como uma árvore, as folhas de uma árvore é movida pelo vento, assim seja a nossa vida. Senhor Pai, testifica no coração agora de homens e mulheres aquilo que o Senhor está pedindo para eles. Espírito Santo, dê força para essas renúncias. Dê força, porque há coisas ousadas que eu sei que o Senhor está pedindo para os teus filhos. Espírito Santo, ajuda eles a abandonarem, ajuda eles a mudarem, a recuarem, a avançarem, conforme o querer do Senhor. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Pai, e eu quero te pedir para que o Senhor venha falar com vidas aqui nessa noite sobre salvação, a vida eterna. Fala com vidas aqui nessa noite. Fala com vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós te adoramos. Antes de passar a palavra para o pastor Bruno, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se você não tem convicção que se você morrer hoje, porque eu posso morrer hoje, você pode morrer hoje. Se você não tem a convicção de que se você morrer agora, você vai passar a sua vida inteira com Jesus, que você não perca tempo e você vem aqui nesse altar reconhecê-lo como o único e suficiente autor da sua vida, aquele que te criou e aquele que te chamou. Às vezes nós estamos tão apegados às coisas dessa terra, e sim, nós estamos apegados a tantas coisas dessa terra. E deixa eu te falar, se você viver 100 anos vai ser muito, mas 100 anos não é nada diante da eternidade. E sabe o que Deus falou comigo nesses dias? Minha filha, o pior não é viver a eternidade lá no inferno, é porque no inferno não haverá a minha presença. Você não terá o Espírito Santo Consolador. As dores virão, a angústia virá, mas será uma eternidade sem a doce presença do Espírito Santo, porque não há comunhão com a luz, com as trevas. Não, o Espírito Santo, depois que essa vida carnal, esse corpo físico se findar, não, nós seremos indesculpáveis. Não, ele não vai no inferno te buscar, e será uma vida lá, longe do Espírito Santo, longe de Jesus, porque aqui hoje eu e você podemos ter lutas, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós temos o Consolador conosco, que é o maior presente dessa terra. Nós temos quem enxuga as nossas lágrimas, mesmo quando não são pessoas. Nós temos a quem recorrer. Mas quando essa vida se findar, não, lá não terá esse Consolador. Lá, além da dor física, além da dor emocional, você estará apartado da presença de Deus eternamente. Não brinque com o Senhor, igreja. Nós precisamos acordar para o que o Senhor está fazendo. E às vezes nós levamos uma vida de brincadeira. Amanhã eu obedeço, amanhã eu corrijo, amanhã eu faço, é só mais uma vez. E o Senhor tem te falado, não é assim, é aqui, eu te quero ali. Faz assim, honra, abençoa. Sai da pornografia, da prostituição, sai do pecado, sai da bebedice, sai da avareza, sai da orgia, sai. O Senhor tem falado, o Senhor tem falado, o Senhor tem falado. E às vezes o jeito do Senhor nos fazer entender é aumentando o nível de dor na nossa vida. Então, que nós nessa noite não venhamos esperar o julgamento de Deus para que nós possamos entender o que Ele quer de nós. Que nós venhamos saber que nós temos um Deus de amor, um Deus perfeito, o Espírito Santo que habita em nós, mas que um dia nós teremos somente 2 caminhos. Hoje são inúmeros. Hoje nós temos tantas práticas religiosas, tantas interpretações de teologia, tantas igrejas, tantos caminhos que nós podemos percorrer. Mas independentemente
independente dos caminhos que você escolhe hoje, o final da nossa vida nos deparará somente com 2 caminhos: entre Deus e o inferno. E isso vai definir, não é onde você vai passar o sofrimento por 30 dias, 40 dias, mas é a nossa eternidade, eternamente, ou desfrutando da comunhão com o Senhor, ou eternamente apartados da presença de Deus, vivendo no inferno. Essa realidade, se você não acredita, não tem problema, isso não muda essa realidade. Isso não muda, isso é uma realidade absoluta. Lu, não é desse jeito, é desse jeito. Então não vamos mais brincar, igreja. Que você saia daqui hoje sedenta pelo Senhor. Que você saia daqui hoje obedecendo. Que você saia daqui hoje sabendo que o Senhor nessa noite deu uma oportunidade de consertar a sua vida. E Ele está falando com você: filho, é você, abandona. Filha, é você, abandona. É uma noite de oportunidade de estarmos com Jesus verdadeiramente. E se você não tem certeza da sua salvação, Pedrinho vai cantar, o pastor Bruno vai orar, vai ministrar a ceia. Não perca tempo, vem aqui à frente. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós só temos uma certeza nessa vida: que Jesus voltará e que nós vamos terminar a nossa vida eternamente com Ele ou eternamente sem Ele. Que o Senhor ministre nos nossos corações, em nome de Jesus.